Amados irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer a Deus essa oportunidade feliz, abençoada, que Ele nos concede de chegar até vós. Saímos 6 horas e chegamos na hora certa, em paz, e só temos a agradecer a Papai do Céu. Agradecer a Deus também por rever o Eduardo. Eu via ele bem novinho na Central, porque só ali na Central, Eduardo, foram 20 anos, e eu vi muitos que hoje são obreiros, que eram jovens da igreja em João Pessoa, Mandacaru, Florestal, Granja Machado. Nós frequentamos muito aquelas igrejas e congregações, porque todos os anos nós fazíamos o giro, como diz lá na capital, em todas as congregações, através do ciclo da oração e dos congressos de mocidades que havia. Hoje é diferente, é por setores lá na capital, mas antes todas as congregações faziam as festividades, congresso de mocidade, e tinha uma jovem que era amiga minha, ela me cobrava todo ano, e era da Granja Machado, Charlene, não sei se você conhece. Ela cobrava, mas ela cobrava ajuda para o Congresso da Mocidade e ela cobrava a nossa presença também. Nós tínhamos vários programas de rádio lá na capital. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Então, conforme nós estávamos falando, nós visitávamos, na minha época, tínhamos na capital mais de 80 congregações e igrejas, e eu tinha esse compromisso de visitar, através do ciclo de oração e dos congressos da mocidade. E depois Deus me deu o privilégio de visitar mais ou menos 80% do estado da Paraíba. Estivemos nessa região com o deputado federal, pastor Filemon Rodrigues, mas faz tanto tempo que eu não me lembro se passei por Ibiara. Provavelmente, porque visitamos toda essa região. E agora, depois desta pandemia, mais uma vez, Deus colocou no meu coração visitar novamente aqui o Vale do Piancó, cidade por cidade. A gente, quando tem uma chamada da parte de Deus, não tem como fugir. Eu sou evangelista, mas me considero missionário por conta desse trabalho que a gente faz de visitas, sempre cooperando com os companheiros, divulgando o Evangelho poderoso do Senhor Jesus e conhecendo os irmãos e as irmãs. Deus me deu o privilégio de hoje estar aqui convosco para juntos nós
cultuarmos ao nosso Deus na beleza da sua santidade. Eu quero deixar 3 versículos para a nossa meditação nessa noite, em Apocalipse capítulo 2. Eu disse Apocalipse capítulo de número 2. Enquanto você encontra, eu digo que posso chegar mais perto de você através das mídias sociais. Eu tenho 2 perfis no Facebook, Evangelista Francisco Amâncio, tenho mais 6 páginas no Facebook. Nós temos também um canal no YouTube, Evangelista Francisco Amâncio, com mais de 700 mensagens, pregações, comentários bíblicos, para que juntos possamos ser edificados com a palavra de Deus. Como os jovens, principalmente a mocidade, gosta das mídias sociais, então, procurando, vai encontrar Evangelista Francisco Amâncio. Temos também um blog. O blog é Comentário Expositivo do Novo Testamento, porque Deus me deu o privilégio de estar escrevendo um comentário expositivo do Novo Testamento. Já temos escrito de Romanos a Apocalipse, e Atos estamos escrevendo capítulo 21. Se Deus permitir nos terminar, vamos lançar um pouco mais na frente, tudo para a divulgação da palavra de Deus e para que possamos, na verdade, levar o Evangelho aonde o Espírito Santo quiser levar. Eu disse Apocalipse capítulo 2, versículos 1, 2 e 3, que diz assim para nós: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e pusestes à prova os que se dizem apóstolos e o não são, e os achastes mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Amados irmãos, queridas irmãs, o livro do Apocalipse é uma mensagem para a atualidade. Nós encontramos os evangelhos que narram a biografia do Senhor Jesus. Nós temos o livro de Atos, que é um livro histórico, e nós temos as cartas, até as cartas universais, onde as lideranças principais da igreja primitiva ensinavam a igreja do Senhor como se conduzir no primeiro século de nossa era cristã. E o último livro do Novo Testamento é justamente o livro profético. É um livro escatológico, é um livro que fala sobre o futuro. Futuro esse para a época em que o Apocalipse foi escrito. No entanto, nos dias em que nós estamos vivendo, o seu conteúdo do livro do Apocalipse está se cumprindo a cada dia. Nós
Estamos enfrentando no Brasil e em todo o mundo um momento nunca visto antes na história, que é justamente esta pandemia, com milhares de pessoas morrendo a cada dia, gerando medo e pânico na humanidade. As autoridades já não sabem mais o que fazer, estão atônitos. Há uma esperança e aguarda todo o Brasil hoje, e não só o Brasil, mas todas as nações, uma coisa: a vacina. Mas a igreja precisa estar atenada numa coisa: antes de esperar o surgimento de uma vacina, nós estamos sim esperando a volta eminente do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. As expectativas são muitas, mas eu tenho dito e tenho sido impulsionado pelo Espírito Santo de Deus a pregar sobre este livro. Por exemplo, o capítulo 1, nós dividimos em 7 pregações. Inclusive, nesse canal que nós temos no YouTube, tem mais de 60 pregações e comentários sobre o livro do Apocalipse, falando sobre a urgência da mensagem desses últimos dias para a Igreja de Cristo. Se perguntarmos para quem foi escrito o livro do Apocalipse, os evangelistas geralmente utilizam do conteúdo deste livro escatológico para evangelizar. Mas eu descobri nesses últimos dias, no capítulo 1, versículo 1 e 2, que a mensagem do Apocalipse, ela foi direcionada para a igreja do Senhor Jesus. E os pregadores, pastores, evangelistas, ensinadores, professores de escola bíblica dominical precisam se ater nesta mensagem para alertar a igreja, não sobre a grande tribulação, não sobre novas pandemias que virão, que surgirão daqui para frente, não sobre guerras, mas sobre a volta do Senhor Jesus para nos levar para si mesmo. Glória a Deus. Eu aprendi no capítulo 1 que João estava preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E o mestre amado, ele lhe deu uma ordem, capítulo 1, versículo 19: escreve as coisas que vistes, as que são e as que depois destas hão de acontecer. E nós temos capítulo 2 e capítulo 3, as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, começando pela igreja em Éfeso. Esta carta, que poderíamos ter lido toda ela, mas ela está dividida em 2 partes, que é justamente os elogios, a primeira parte, e as advertências na sua segunda parte. Nestas palavras, o Senhor Jesus, ele diz para João escrever ao anjo da igreja. E a pergunta que geralmente se faz: quem era na época em que João escreveu o seu livro, o anjo da igreja?
No capítulo 1, no versículo 20, explica quem é o anjo da igreja. E chama primeiro de 7 estrelas. E essas estrelas, no versículo 20 do capítulo 1, diz que são os anjos. E na carta fala sobre os anjos. E por que João não colocou o nome da liderança ou do pastor daquela igreja, ou das igrejas? Porque João estava com 96 anos, assim nos ensinam os comentaristas bíblicos, e era o último dos apóstolos, vivo. Todos os demais apóstolos já haviam sido mortos, sacrificados, jogados nas arenas dos leões, crucificados, mortos, por amor à palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, assim como João estava preso na ilha de Patmos. E era uma perseguição do Império Político de Roma, como nunca visto, contra a igreja do Senhor Jesus. E João estava preso, e ao seu lado haviam 2 soldados romanos. Ele estava escrevendo e os soldados romanos o acompanhando. A correspondência seria entregue justamente aos soldados romanos. Os soldados repassariam a carta para as autoridades, chegariam às autoridades com essa carta na mão do imperador. O imperador passava limpo tudo, e aí encaminhava a carta para Éfeso e as demais comunidades cristãs ali na Ásia Menor. Então João não podia colocar o nome do pastor local, da liderança local, porque se colocasse, as autoridades que estavam perseguindo, prendendo e matando, iam direto, prendia e matava a liderança da igreja em Éfeso. Por isso que há muita linguagem simbólica no livro do Apocalipse, e uma delas é esta: é que a liderança local da igreja era chamado na época de anjo, não um anjo como nós temos nas mansões celestiais, mas a palavra anjo nesta passagem bíblica significa o quê? Mensageiro. Era o mensageiro da igreja. Então a igreja entendia essa linguagem, anjo mensageiro. E aí o endereço estava correto, ia chegar na mão da liderança local, o império não ia prender, não ia matar. Aí a mensagem começa dizendo que ele tinha na sua destra as 7 estrelas, os 7 anjos, as 7 lideranças. Essa era uma mensagem para que ninguém se preocupasse com os líderes da igreja, porque é Jesus quem cuida. Estava na destra de Cristo o anjo da igreja, a liderança da igreja, o mensageiro da igreja. Por isso que eu muito agradeço a Deus, porque por onde eu passei, pregando a palavra, visitando os obreiros, e nada de mal me aconteceu, e eu tenho a certeza de que é Cristo quem cuida de mim, quem cuida dos obreiros do Senhor. A segunda mensagem que o texto nos diz é Cristo dizendo que estava no meio dos 7 castiçais de ouro.
E o que significa esses 7 castiçais de ouro? Capítulo 1, versículo 20 diz que são as 7 igrejas. O que quer dizer isso para nós? Cristo está sempre no meio da sua igreja. Eles que estão conosco todos os dias até a consumação dos. Glória a Deus. Ele está com você aqui nesta noite. Ele está conosco aqui no meio da igreja. Portanto, entregue a Ele a sua causa. Aquilo que você precisa, aquilo que é, jovens, os seus planos, os seus objetivos, os seus sonhos, igreja, nós temos que entregar na mão daquele que está no meio da igreja, é o dono da igreja, é a cabeça da igreja, ele que comprou e redimiu todos aqueles que o aceitam como o Senhor e Salvador das suas vidas. Esta igreja na cidade de Éfeso estava a 120 quilômetros da ilha de Patmos, mas Jesus estava em Patmos e estava também na cidade de Éfeso. Por isso que ele começa dizendo para cada um daqueles que faziam parte da igreja de Éfeso: eu conheço as tuas obras. Esta é uma linguagem que nos fala a respeito da onisciência de Cristo. O Senhor Jesus conhece de perto a cada um de nós. Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece as nossas intenções, Ele sabe qual é o nosso objetivo de vida. Você chegou aqui nesta noite e fez uma oração, talvez até repetindo aquela mesma solicitação que você sempre fez ao Senhor Jesus. Ele sabe de tudo, Ele sabe do tamanho da sua necessidade, Ele conhece você de perto, Ele conhece o teu coração. Volte para casa nesta noite, cheia de fé, de esperança, de confiança, de que no momento certo Ele se levantará do seu trono e tomará a devida providência para responder a sua oração, porque Ele te conhece. Esta igreja, irmãos, era uma igreja que trabalhava na obra de Deus, assim como a cidade de Filipos era uma porta aberta para a evangelização de toda a Europa. A cidade de Éfeso era uma porta aberta para a evangelização de toda a Ásia, não só a Ásia Menor. E todos aqueles, a começar por Paulo de Tarso, que se converteu e ficou sendo conhecido como apóstolo dos gentios, ele ficou muito tempo ali em Éfeso e evangelizando toda aquela região. E os discípulos e as lideranças locais e os obreiros daquela igreja, eles aprenderam com o próprio Paulo, assim como aprenderam com João apóstolo, que escreveu o livro do Apocalipse, o que é trabalhar pela obra de Deus. Por isso que está escrito: eu conheço a tua obra e o teu trabalho. E a terceira palavra é: e a tua perseverança. Eram incansáveis os irmãos daquela igreja,
Eu acredito que a mocidade, as irmãs, os irmãos, de um modo geral, todos empenhados na obra de Deus. Uma coisa que anima, que dá alegria, prazer e contentamento no obreiro, é quando ele vê todos empenhados em fazer a obra do Senhor. Glória a Deus. Porque a obra não é só do pastor local, do presbítero, do evangelista, do diácono, não. Todos nós temos que nos empenhar para fazer a obra de Deus. E diz mais, que a igreja, ela não suportava os maus. A liderança local não suportava os maus. Esses maus têm sinônimo de ímpios. A igreja evangelizava para que os maus se convertessem. E chegando na igreja tinha que haver mudança, não podia permanecer como estava, não. Tem que haver transformação de vida. A luta do obreiro local, do pastor local, da liderança local é: venha, agora não pode ficar do jeito que está, não. Tem que passar pelo processo de transformação de vida. Aleluia! Deus. Aí ele continua dizendo: e puseste à prova aqueles que se diziam apóstolos e não são, mas os achastes mentirosos. O que é que significa isso? Repito, todos os apóstolos originais já haviam sido mortos, sacrificados como mártires. Só restava João. E João agora não estava mais em Éfeso, estava preso na ilha de Patmos. Aí sabe o que acontece? Vai logo, pastor, surgindo uma turma querendo tomar tudo. E agora todo mundo querendo ser apóstolo. Não queria ser mais pastor, nem mestre, nem evangelista, nem profeta. Agora queriam ser apóstolos. Vamos tomar o lugar dos apóstolos. Não pode, não pode. E o obreiro local dizia: não pode, a igreja não aceitava. Tem igreja nos dias de hoje que tem apóstolo, né? Está errado. O texto diz: são mentirosos. Apóstolos. Quem são os apóstolos? São os 12. Judas se desviou para o seu próprio caminho. Capítulo 1 de Atos diz que elegeu um chamado Matias. Aí Matias sim. E tinha mais um. Quem era? Paulo. Acabou-se. Os demais, a partir de então, nenhum apóstolo mais. Porque no capítulo 1 fala sobre a seleção de Matias e tinha requisitos lá para ser apóstolo. Só podia ser se tivesse convivido com o Senhor Jesus desde o batismo de João até a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus, que viu a Cristo pessoalmente. Por que Paulo entrou? Porque Jesus apareceu a ele no caminho, na estrada de Damasco. Apareceu a ele e o chamou, e o consagrou, e o ordenou como apóstolo dos gentios. Esse sim, os demais não. Então esse negócio que tem aí na televisão, apóstolo não sei quem, de acordo com esta palavra, mentirosos, está escrito aqui. Aí vamos para a conclusão dessa mensagem nesta noite, com o versículo de número 3. E sofrestes. Olha, irmãos, os comentaristas bíblicos
e eu tenho mais de 12 comentários lá na minha casa, a maioria deles, como também os teólogos, os pregadores, eles concordam de que as 7 cartas representam 7 períodos da igreja aqui na terra. E dizem os estudiosos que esta primeira carta representa justamente o primeiro século da era cristã. Preste atenção aqui numa coisa: nos dias de hoje, nós temos uma vida cristã muito boa. Não há perseguição. Não. Pregamos nas ruas, nas igrejas, no meio da nossa família, não tem perseguição. Mas os irmãos da igreja primitiva, quando se convertiam, eram presos, apanhavam, eram chicoteados, arrastados pelas ruas, sofriam. Hoje, eu tenho mais de 30 anos nesse caminho e já vi tantas pessoas deixar o Evangelho por tantas coisas banais. Glória a Deus, aleluia. Ninguém mais quer sofrer por amor à palavra de Deus e ao testemunho de Jesus Cristo, irmão. Mas os nossos irmãos do primeiro século eram perseguidos e maltratados, sofriam, mas não negavam a sua fé no nome poderoso do Senhor Jesus. E sofrestes e tens paciência. Não é na primeira provação, ou tentação, ou na primeira luta que você vai deixar a igreja. Não pode, não é assim. Repito, mais de 30 anos, vai fazer 32 anos, você não imagina o que eu já passei. Mas eu digo sempre que ainda não encontrei nenhum motivo para deixar esse caminho glorioso do Evangelho libertador do Senhor Jesus. Tem que ter paciência, tem que suportar. Se alguém disser alguma coisa, xingar porque você é crente, ou no meio da sua família, ou na escola, ou na vizinhança, entrega naquele que é justiça, naquele que é reto, ele sabe como fazer. Tenha paciência, não revida. E sofrestes e tens paciência. E repete mais uma vez: e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Esta é a mensagem para o dia de hoje. Eu não sei quantos mil habitantes tem em Ibiara. Repito, em Ibiara. Se você fizer um cálculo, quanto por cento dos moradores desse município são evangélicos, é muito pouco. Precisamos trabalhar mais, fazer mais. Eu não quero aqui doutrinar a igreja, porque tem um pastor que faz muito bem esse trabalho. Eu quero incentivar os irmãos e as irmãs da mocidade a trabalhar mais pela obra do Mestre. Eu era muito jovem quando me converti na capital do estado da Paraíba. E o primeiro desejo que veio na minha alma, no meu coração, foi evangelizar a cidade de João Pessoa. E é grande, o companheiro que está aqui sabe o quanto é grande a capital.
Na minha época tinha mais de 600 mil habitantes. E aquela chama de evangelização no meu coração me impulsionava. E eu montei um projeto simples. Qual? Todo mês comprar uma caixa de literatura, 10 mil literatura. Todo mês. Josué Martins, Eduardo se lembra, né? A livraria dele, ao lado da central. Eu comprava Josué Martins, todo mês, 10 mil literatura. Montei uma equipe de irmãos, velhinhos aposentados, que andavam nos ônibus de graça, não pagava passagem. Eu dava literatura, era sétimo, com eu 7, 6 irmãos e eu 7, e nós evangelizando, levando a palavra de Deus. Todo mês, 10 mil literatura. Quando eu estava em 350 mil, aí Deus falou comigo lá no Roger, em uma madrugada, em uma vigília, dizendo: eu estou abrindo as portas, porque vi a tua intenção, e tu vais levar a minha palavra além da cidade de João Pessoa. E numa semana, 4 irmãos, dirigentes de programa de rádio, me procurou e me chamou para ser o pregador do programa deles. Aí com o rádio o negócio é rápido. E começamos a pregar em 4 programas de rádio. 10 anos, Rádio Senhalá, M1280 kHz, pregando o Evangelho para João Pessoa, a grande João Pessoa, e muitas cidades do estado da Paraíba, por onde passei. Os irmãos dizem: eu conheço a sua voz, do programa Encontro com Deus, do programa A Mensagem da Cruz, do programa Palavra Verdadeira, do programa A Voz da Assembleia de Deus, que eu apresentei durante 7 anos na capital. E quando cumprimos a nossa missão no raio, aí eu comecei a orar: Deus, eu quero ir avante, eu tenho sede da evangelização. E eu estava na Félix Antônio em Cruz das Armas, pedindo naquela noite uma resposta a Deus, que Deus falasse comigo a respeito da minha missão. Eu queria fazer mais pelo reino de Deus. E terminou o culto e ninguém falou comigo. Mas antes da igreja sair, eu estava saindo na porta lateral. Deus tomou uma irmã lá no final da igreja, encheu do Espírito Santo. Ela veio marchando, passou a igreja toda, veio ao meu encontro, falou comigo que ia cumprir o desejo do meu coração e ia me levar aos 4 cantos do estado da Paraíba. E não demorou. Eu fui convidado por um deputado federal para trabalhar com ele. E viajamos durante 5 anos, esse estado todo pregando a palavra de Deus, mais ou menos 80%, porque Deus é fiel. Então eu quero deixar esta mensagem de incentivo. Vamos nos empenhar, vamos trabalhar incansavelmente. Igreja, se envolva, ajuda o obreiro. Quando marcar um culto na rua, todo mundo presente ali, um orando, outro cantando, outro pregando, fazer a obra para a libertação de almas nesses últimos dias. Não espere mais nada de bom daqui para frente, igreja do Senhor Jesus. É só fazer a obra do Senhor, todos de mão dadas. Aleluia. Pregando, cantando e orando a tempo e fora de tempo. Aleluia, glória a Deus, porque o Senhor Jesus, Ele está voltando, e quando Ele voltar,
A Bíblia diz, preste atenção, a Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo para prestar conta. Nós, a igreja, não é para ser condenado não, é para prestar conta e receber o quê? Galardão. Quem fizer não vai perder o seu galardão. Agora faça com amor, com sinceridade, com empenho, com força e com coragem, para quando você se encontrar com Jesus, não se encontrar de mãos vazias, mas sim com a certeza de que o seu galardão você vai receber, porque trabalhou na obra de Deus. Eu agradeço ao meu Deus essa oportunidade, agradeço ao pastor Eduardo e peço que os irmãos e as irmãs orem por nós, para que voltemos para casa em paz, em nome do Senhor Jesus. Amém? Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Graças a Deus. Aleluia, glória a Jesus.